Começa agora Cinema na Varanda, com Chico Firman, Michel Simões e Thiago Faria. Varandeiras e varandeiros! Está começando mais um Cinema na Varanda, sou o Michel Simões, episódio de hoje, número 191, Thiago Faria, A Matrix em preto e branco. O que significa isso? O Chico vai responder pra gente. A Matrix ficou assim mesmo? Ficou, claro! Nossa, a Matrix em preto e branco. Fui eu que pensei nisso. Posso contar o bastidor do título, Pode, então? por Era favor. A Vida em Preto e Branco, aí virou A Morte em Preto e Branco, aí não ficamos satisfeitos, aí virou A Matrix em Preto e Branco e temos um título do Cinema na Varanda. E se você colocar uns óculos especiais, você vai ver que tá escrito, na verdade, obedeça. A Cris está gravando com óculos escuros nessa noite de segunda-feira. Certamente. Senhores, vamos falar sobre Eles Vivem, que por incrível que pareça foi o vencedor da Cinemateca da Varanda há Séculos 5 atrás! anos atrás, na época do Raul Seixas. Olha, eu fiquei tão surpreso quando vocês me lembraram que esse filme tinha ganho e a gente não tinha falado, porque pra mim já tinha passado, já tinha rolado e tal. Eu tô nessa fase da vida. Michel, só lembra pra gente quais filmes estavam concorrendo na Cinemateca da Varanda em que Eles Vivem ganhou. Eles Vivem ganhou de A Conversação, Clube dos Cinco e Minority Report. Olha, Uma disputa mais acirrada com A Conversação, mas no final Eles Vivem sai vitorioso e é o segundo filme de John Carpenter na Cinemateca da Varanda. Já falamos de O Enigma do Outro Mundo. Em 7 cinematecas, 2 vezes John Carpenter. Ele pra quem não sabe, sabe como funciona, a gente escolhe um filme, cada varandeiro escolhe um, colocamos pra votação nas redes sociais e o vencedor ganha um programa inteirinho. Só pra chamar de meu, né? Exato. É isso, Chico Firman? É isso. É a sétima só? Eu achei que tinha mais. 7, a gente fez 4 ano passado e 3 esse ano. Muito bem. E o ponto curioso da Cinemateca na Varanda é que a gente revê o filme, muitas vezes chegando a conclusões... Diferentes do que tínhamos de impressão, né? Exato, exatamente. Antes de tudo, quem escolheu esse filme? O que vos fala? Sou eu, né? Fui eu. Thiago, eu escolhi o Eles Vivem. Eu não lembro Thiago, muito bem. Gostei desse Eu não momento, lembro né? muito bem por que eu escolhi. Foi uma Porque você escolha achou no que- rompante. Um rompante, Você aleatório. achou que não ficou satisfeito com o nosso papo sobre John Carpenter e resolveu trazer um outro clássico do nosso querido. Exato, a gente já tinha conversado sobre O Enigma do Outro Mundo. Episódio número 135, Invasor de Corpos. E aí eu trouxe Eles Vivem. Eu acho que foi porque esse filme tá muito atual, na minha opinião. Eu revi e achei mais estranho do que eu imaginava, mas ainda tá muito atual pro Brasil dos dias de hoje. E pro Por isso que eu mundo, né? trouxe, e aí os nossos ouvintes concordaram e votaram nele. É exatamente isso, Thiago É exatamente. explicou perfeitamente, certo, Chico? Certíssimo. Vamos falar então Certa de resposta. John Carpenter. Vamos lá. John Carpenter, 71 anos, americano. Como a gente já falou bastante que ele dirigiu O Enigma de Outro Mundo, podemos relembrar outros filmes dele como Halloween, Fuga de Nova York, Os Aventureiros do Bairro Chinês. Isso lembra muito a minha infância, gente. Do Bairro Proibido. Bairro Proibido, olha eu. A gente tava conversando de chinês antes de começar a gravação, eu já enfiei o chinês no meio. Mas esse com certeza é um dos filmes mais de memória mais afetiva minha em relação a Sessão ele. da tarde, Passava né? muito na televisão, né? Passava acho que no cinema em casa uma época também. Então, vi muitas vezes. Então, rapidinho, só pra relembrar, o que vocês têm de relação com o cinema de John Carpenter? Pra mim é filme que eu via na sessão da tarde, que eu adorava ver quando eu ainda não levava cinema tão a sério quanto eu passei a levar depois na adolescência. E mais tarde eu revi esses filmes e vi outros filmes dele que eu não conhecia, já com outro olhar, já tentando entender mais ou menos o que eles representavam. E de uma forma ou de outra eu sempre gostei do cinema dele, mesmo quando eu via de uma maneira mais inocente e depois quando eu vi tentando buscar o que eles tinham em comum, os filmes, sempre gostei. E você, Chico? Ele, pelo menos na minha visão, ele tem muito do que foi o cinema dos anos 80 americano. Ou pelo menos o cinema, sei lá, mais voltado... Dos anos 70, Talvez. 80. Eu acho que tem vários filmes dele que eu gosto muito. Pra mim, uma descoberta foi quando eu vi pela primeira vez o Dark Star, que é o primeiro filme dele, que é uma ficção científica feita nas coxas, vamos dizer assim. Nas coxas porque não tinha dinheiro, na verdade. Mas que tem uma mensagem, um subtexto tão legal, tão rico, que eu fiquei bem fascinado. É um filme quase artesanal, literalmente, assim.
Mas tem muita coisa dele que eu gosto, assim, o próprio Halloween, o assalto à 13ª delegacia, que é no DP, que é dos anos 70 também, a Bruma Assassina, o Bairro Proibido que a gente falou, e o Eles Vivem tá lá entre eles. E o Enigma, todo mundo, né, gente? Com certeza. Michel, você falou que tem muito a ver com o cinema dos anos 80. Por que você acha isso? Não sei, eu tenho essa impressão dos cinemas dos 80 muito parecido com o que a gente viu, não na temática, mas no estilo de gravar, como eles vivem, e com os Aventureiros do Bairro Proibido. Algo um pouco mais sujo, não, às vezes nem tão bem elaborado visualmente, mas as roupas também, tudo, acho que tudo me remete muito ao que foram os anos 80, pelo menos na minha É tipo lembrança. um Carlos Reichenbach do cinema de gênero. Boa. Os penteados, né? Tem muito mullet. Muito mullet, impressionante. Né? Me impressiono com os Inclusive mullets. com eles vivem tem Sim, muito mullet, né? Não, Total Mullet era o que era, né? Em 88, gente, pelo amor de Tem Deus. aquelas camisas meio quadriculadas, que hoje viraram camisa de sertanejo. De fora de moda, No né? Eles Vivem, o Rod Piper, que é o protagonista, ele era lutador de luta livre. Não, essas coisas é assim. incrível. Não É um existia filme MMA naquela época. que acho que não ocorreria desse jeito hoje, nesse certeza formato, não. com esses Difícil, atores, com esses personagens, né? Eu acho que o filme continua muito atual no tema, no conceito do filme. Acho que poderia ter sido feito hoje, tanto que tem projeto de remake do filme, não saiu do papel, mas tem um próprio projeto. Carpenter, né? Mas toda a estética do filme, as escolhas de elenco, tudo isso ficou muito datado e até divertido ver hoje, né? Porque é um tipo de cinema que não seria feito Não, de jeito nenhum hoje em dia. hoje em dia. Até a própria figura masculina no filme, né? Que é muito bruta, é aquela masculinidade que domina. Esquadrão Classe A. Aquela coisa o personagem Broncos mesmo, né? Que hoje não tem mais esse apelo. Isso caiu de moda, né? Isso era bem anos 80. Total. É. De desuso completamente, Mas isso né? que você falou da estética, eu acho que é a própria estética do Carpenter mesmo. Eu acho que ele quer que seja desse jeito um pouco, né? Eu acho que tem uma... Até o charme dele, né? Os Eu filmes acho, dele eu bons acho. ou os nem tão bons, é muito forte isso. Procura ver o Dark Star pra você ver. Assim, é uma ficção científica passada numa nave espacial com uma tripulação, sei lá, terráquea que tá lá vivendo e tal. Mas assim, ele não tinha pouquíssimos recursos. Então, assim, é muito mambembe, vamos dizer assim, visualmente, assim, para os padrões de hoje, até para os padrões da época, talvez. Mas ele fazia com a mesma verdade que ele estava fazendo os outros filmes dele todos. Então, para ele queria um pouco que fosse um pouco sujo, eu acho, também. Vamos pra sinopse, a gente pode entrar no filme direto? Antes da Por sinopse, eu tava pesquisando entrevistas com John Carpenter e tem um videozinho no YouTube que eu recomendo para quem gostar de Eles Vivem, que eles fizeram uma compilação de entrevistas que o John Carpenter deu sobre o Eles Vivem. Só que essa compilação dura 5 minutos. Não, 5 minutos. São trechinhos de entrevistas em várias épocas diferentes. E em cada época, o John Carpenter comenta o Eles Vivem. Em todas as épocas, ele diz que é um filme muito atual e que é como se fosse um documentário daquele momento que ele está dando a entrevista. Então, no fim dos anos 90, ele dizia que era sobre o fim dos anos 90. Anos 2000, sobre os anos 2000. Então, ele diz que é um filme que não envelheceu no conceito dele. Estamos andando em círculos. Aparentemente, sim. Não, total. Óculos escuros que permitem descobrir que há alienígenas infiltrados entre os humanos e também enxergar a verdade nas mensagens subliminais das campanhas de marketing e da imprensa, em geral. Contra a dominação alienígena, o trabalhador de construção civil John Nada, Rod Piper, que acaba de chegar a Los Angeles, entra no grupo clandestino que tenta a libertação dos humanos. É isso, Thiago. Bela sinopse, mas eu achei interessante que você foi primeiro do conceito do filme pra trama superficial. Você foi do profundo pro superficial. O que vale é inovar, né? Foi curioso. Pra mim foi uma das melhores sinopses de todos os tempos. Parecia a apresentação de filme do Festival de Brasília, assim, uma coisa meio profunda. Enfim, óculos que revelam o segredo. Muito bom, né? Né? É isso. Thiago, comprar, é isso? Acho que sim, né? Estamos alucinados pelo dinheiro ou estamos sendo bombardeados
pelas campanhas que nos fazem consumir localmente? Tá. John Carpenter diz um pouco sobre Sim, isso. é um filme muito sobre isso, mas antes de tudo isso é um filme B, né? É um filme de ficção científica, com muito humor, tem um lado de thriller também, de filme de ação, tem uma cena de luta que ficou muito, muito famosa, entra sempre em listas de melhores lutas em todo filme, tempo, sim. dura 6 minutos e... Eu não sabia que tava nas listas. É. Né? Enfim, é um filme, um mix ali do John Carpenter, numa fase da carreira dele em que ele se permitia fazer um cinema um pouco mais solto, sem tanta preocupação com o que iam pensar dele. Logo depois ele fez o filme Memórias de um Homem Invisível com o Chevy Chase. Enfim, ele estava experimentando muito nessa fase, fim dos anos 80, o filme é de 88. Então, quando eu vi o filme, eu tinha, sei lá, uns 14, 15 anos, eu vi em VHS, eu achei incrível, eu achei um filme super original, criativo, gostei muito. Hoje eu revi e achei um filme estranho, diferente, sabe? Difícil de classificar, porque parece que ele tem vários gêneros ali dentro dele, ele não se decide por nada, ele tá muito certo da mensagem que ele quer passar. Ele tem um estilo quase juvenil mesmo, de protestar e de ir até o fim no discurso dele contra o consumismo, contra esse capitalismo sem freios, que era muito típico dos anos 80. Então, acho que o filme marcou como um documento dos anos 80, de rejeição a esses modelos dos anos 80. Perfil econômico. A era Reagan. Exatamente, era Reagan. Ele também, eu li uma entrevista dele que ele fala muito da Margaret Thatcher, dessa defesa do liberalismo sem freios, né? Então, é curioso você ver esse filme hoje, num momento em que esse liberalismo sem freio virou a regra. Voltou, né? A nova vedete, né? Não só voltou, como voltou ainda com menos freios, né? Hoje a gente abraça sem medo de ser feliz e nem questiona muito nada disso. Acho que nos anos 80 você tinha toda essa geração do Yuppie que veio do Ronald Reagan, mas você tinha uma contracultura que questionava muito isso. Então, o John Carpenter conseguiu fazer Eles Vivem por um grande estúdio. É um filme da Universal, eu acho. E é um filme super contestador. Eu não sei se hoje seria viável um filme desse feito por um grande estúdio. Eu acho que hoje as pessoas se conformaram um pouco mais com o capitalismo como ele é. Nos anos 80 ainda existia essa reação que eu não vejo tanto hoje. Não, e o próprio cinema mudou, né? O mercado de cinema. Então, hoje é mais arriscado, talvez, fazer um filme desse num grande estúdio. Talvez o caminho fosse fazer um filme mais independente mesmo. Eu revendo o filme, eu gosto muito do filme. Da última vez que eu revi, eu tava mais empolgado. Dessa vez não tava tão empolgado assim, mas continuo achando muito bom o filme. Porque assim, ele é muito ousado, né? O conceito dele é muito ousado, desde cara, assim. Ele quer fazer um filme B, banal, como você falou, é um filme vulgar, né, vamos combinar, mas ao mesmo tempo é um filme que tem muitas pretensões políticas, sociais. Eu acho que além de falar da história do consumismo, tem a história do autoritarismo que o filme, né, é uma distopia, né, que não é uma distopia, que não é uma distopia. Por isso que eu sugeri a história da Matrix, né, as pessoas não sabem que estão vivendo aquilo. E eu acho muito ousado ele conseguir entrar no cinema comercial americano com essa proposta, com um filme que tem essa coisa que a gente comentou da coisa mal acabada, vamos dizer assim, da coisa meio vai que vai, foi que foi, e fez do jeito que deu, sabe, visualmente, sei lá, a maneira como ele compõe a narrativa do filme. A trilha, mais uma vez, é do John Carpenter. Ele é um músico também, né? E a trilha eu acho sensacional, maravilhosa, anos 80, sintetizador e tal, e pega pra mim todo o espírito metálico daquela época. Bom, vale falar que o filme é originário de um conto escrito pelo Ray Nelson, chamado 8 O'Clock in the Morning. Foi publicado em 63, numa revista ou no jornal, alguma coisa assim. Mas eu acho que o que é o mais curioso pra mim é isso desse filme Brucutu. Pra mim é totalmente o filme Brucutu. Um macho alfa em câmera lenta, musculoso, batendo em todos. E a questão política
tão forte, né? Tão enraizada, assim, explícita, né? De você só poder enxergar a verdade dos fatos com um óculos escuro, que você vê a vida em preto e branco e consegue enxergar por trás das mensagens subliminares, né? Eu acho esse mix muito interessante e é o que mais me intriga nesse filme do Carpenter. Mas é isso, eu acho que o filme representa os anos 80, né? O Chico que falou isso, né? Ele, na parte Todos falamos, ó. na parte estética e nesse combate ao Reaganomics, que chamava? A época da Acho que Era a economia do a Reagan. economia do Reagan, né? Reaganomics, uma coisa assim. Essa coisa do mercado totalmente do liberalismo, do consumismo a qualquer preço. E também de você se vender em prol de benesses possíveis. Quer dizer, o autoritarismo do mais poderoso, seja ele por força, seja ele por questão econômica, né? Então, quer dizer, tá ali, tem tudo. O filme não escapa nada, sem deixar de ser um filme B, quase um Mercenários a lá anos 80. Né? E é uma crítica ao empresariado, ao governo e à mídia, né? Eu acho que tá tudo ali. Ou seja, realmente é um filme sobre hoje. Mas eu até vendo... Não podia ser mais atual. Eu vendo o John Carpenter falar sobre o filme, ele disse que estava muito revoltado na época com tudo isso. Ele via esse período do Ronald Reagan e ele percebia que os valores que ele tinha construído na infância, na adolescência e que vinham da família dele, esses valores estavam sendo todos destruídos por essa cultura do consumismo, representada muito pela publicidade da televisão. Então ele falava que não gostava de ver televisão e num período que ele começou a assistir para ver o que estava sendo exibido e ele ficou chocado, porque ele via programas que queriam sempre vender alguma coisa e que o dinheiro estava acima de tudo. Então, enfim, ele... Um diretor inconformado com o período em que ele estava vivendo, decidiu fazer um filme sobre esse período, mas um filme de ficção científica, não é algo realista, é uma mensagem para o momento, para os anos 80, mas ali contrabandeada num filme de ficção científica. Isso que eu acho mais interessante, porque a gente não falou sobre como o filme é estruturado, né? Ele começa com uma história de um andarilho, um homem que está ali vagando nos Estados Unidos, até que ele está em busca de um emprego e ele consegue um emprego numa construção, enfim, e faz amizade com pessoas muito pobres americanas e vai morar numa favela. E essa favela, num determinado momento, ela é destruída pela polícia. Então você vê que o ponto de vista do filme é um ponto de vista dos desabrigados, dos pobres, dessa América operária mesmo. Né? Então, isso já é diferente no filme. Antes mesmo de mostrar o lado de ficção científica, é um filme de um ponto de vista que é raro no cinema americano. Então, eu acho que realmente hoje ele fica marcado por ter vários elementos dos anos 80, mas os anos 80 para o cinema americano foi uma época de ostentação, de efeitos especiais, Star Wars. Vamos explodir tudo. Não é uma época de mostrar personagens pobres lutando pela sobrevivência e tendo os barracos destruídos pela polícia, sabe? O John Carpenter está num outro território ali dentro dos Estados Unidos e é esse personagem mais pobre, operário, que com o uso de um óculos consegue perceber que aquela realidade que existe ao redor dele está sendo manipulada por alienígenas que, na verdade, nada mais são que os mais ricos, né? Representam a elite dos Estados Unidos. De tudo. E essa elite usa recursos para que todos fiquem hipnotizados e continuem vivendo sem se rebelarem, guiados pela publicidade, pela televisão. Então o filme é basicamente sobre ideologia. É uma crítica à ideologia, uma crítica à imprensa, uma crítica ao marketing em si, né? E como isso pode manipular as massas. Né? E um pouco aquela ideia de quais são os elementos autoritários que estão invisíveis e que mantêm o sistema funcionando. Acho que é um isso, filme então, mais ou menos sobre isso. É mais claro. E quando você falou que o Carpenter fala que estava muito indignado na época, eu entendo totalmente, porque ele vem de um período de 4 anos do Jimmy Carter, que era um democrata, que não sei o que lá. Aí ele faz esse filme no penúltimo ano do Reagan, que governou por 8 anos. Então ele tava puto já. Chega, né? Assim. E depois ainda teve 4 do George Bush. Então, tem a situação realmente era um pouco periclitante, adversa, vamos dizer.
Tanto é, os anos 80, inclusive, tem uma certa má fama, né, na nossa timeline dos últimos anos, das últimas décadas, por causa dessa virada década de pensamento, perdida. dessa virada de posição política. Você vem de 2 décadas super libertárias, 60, 70 e tal, aí você chega nos 80 e as coisas se invertem completamente, assim, muda completamente o pensamento, muda a maneira de governar, é quase como se fosse agora realmente, né? E o John Carpenter problema. tem uma cena nesse filme. Esse filme tem um tom que é muito de humor mesmo, né? Sarcasmo, tem um sarcasmo, tem uma ironia ali no Sim. filme inteiro. E no finalzinho do filme, quando tem um plot twist e os alienígenas começam a se revelar para as pessoas. Pode estar liberado, viu? Porque o filme é 88. Tem um trecho que mostra uma televisão, só fui reparar agora revendo o filme, que mostra uma televisão e tem um crítico de cinema comentando que você percebe que ele é um alienígena. E ele falando mal desses cineastas como John Carpenter e George Romero. Então, o John Carpenter se coloca junto do Romero nesse grupo de cineastas mais outsiders, que usam o cinema de gênero para atacar o próprio sistema, né? Então, o John Carpenter sempre foi um diretor que se sentia pouco adequado ao que estava acontecendo, né? E acho que é essa sensação de desconforto, de não se sentir bem no mundo, que fez os filmes que muita gente cultuou depois. E foram filmes mal recebidos. Eu lembro quando a gente falou do Enigma do Outro Mundo, Enigma do Outro Mundo foi criticado quando ele foi lançado, e depois virou um filme cult. O Eles Vivem também foi criticado. Foi fracasso, né? Sim, não foi tão fracasso assim, eu estava pesquisando, porque o filme custou muito barato. Custou Ele custou 3 milhões 12. e fez 12. É. Então, tudo bem, não dá pra dizer que foi um fracasso, mas, enfim. Mas não foi um sucesso. Não foi um né? sucesso, mas ele foi um fracasso de crítica, principalmente. As críticas foram muito negativas, e eu reli as críticas hoje, muitas delas, por exemplo, as do New York Tem Times. 0, o Washington Post deu 0, o San Francisco Chronicle deu 0. As críticas do New York Times, do Washington Post, eles criticaram muito o que eles viam como como superficialidade do filme, como se o filme quisesse fazer uma crítica social muito profunda e não conseguisse. Capacidade. O crítico do Washington Post até usou tem um trecho da crítica que ele fala que é como se o John Carpenter tentasse profundidade com uma pá de brinquedo. É essa frase que ele usa. Então, para os anos 80, o filme caiu meio mal, assim, foi um pouco amargo, né, o que o filme queria. Acho que teve que demorar um tempinho para que uma geração diferente abraçasse esse filme, como foi a minha geração. Eu vi quando adolescente e adorei, foi fácil, eu assisti e adorei. E acho que é um filme bom para você ver quando você é adolescente, porque ele tem um pouco dessa rebeldia jovem, né? Adolescente. Tem um trecho, o filme inspirou até clipe do Green Day, banda de punk pop adolescente. Deixa eu perguntar qual a influência do ele filme tem na cultura pop, porque eu vi falar que teve muita coisa, videogame, música, artistas plásticos. E eu acho que ele pega essa história da rebeldia adolescente, porque é um filme muito verdadeiro no que ele quer transmitir. O John Carpenter realmente não tem cinismo no filme, ele queria realmente passar essa mensagem. E de uma maneira muito direta mesmo. Você vê que o filme ele não esconde onde ele quer chegar. É uma crítica muito, muito frontal ao consumismo. Tá lá na cara, né? Você não precisa colocar um óculos 3D pra poder perceber, chegar, né? O filme entrega isso muito, muito facilmente. E quando ele critica a televisão, ele tá criticando... Tem uma emissora de televisão que transmite as imagens que hipnotizam as pessoas. Então é tudo muito claro no filme. Acho que esse é um mérito dele, de ser um filme que não dá muitos rodeios. Ele vai direto ao ponto. Não abre tanta interpretação assim. Não tem interpretação. Tá claro, é esse caminho aqui. Exatamente. Isso é interessante. O que eu vejo revendo o filme, que eu acho curioso, é que primeiro eu consigo entender por que muita gente não gostou do filme. Porque realmente é um filme muito estranho. Eu acho. Ele tem elementos ali que parece que não estão casando um com o outro. Essa história de ser um filme brucutu, ter cena de briga, ter um personagem que é um ator que é um boxeador, e que o filme precisa mostrar que ele é um boxeador, porque acho que o John Carpenter queria chegar ao público do ator do filme. Então tem essa cena longa de luta que é provocada porque um personagem está tentando colocar óculos no outro e o outro não deixa, enfim. É isso. E aí tem uma cena de luta de 6 minutos. Acho que... se você não entra na brincadeira, é um filme que pode parecer tosco, né? Por ter essa estrutura de filme B. Então, eu acho que muita gente
não pegou não pegou a referência. Né, não entrou na viagem. Não se permitiu entrar na viagem. Eu acho que isso é um grande problema mesmo, porque o filme pede que você tenha uma referência, pede que você entenda que aquilo é um filme B, sabe? Por mais que ele tenha subtexto ali. Então, se a pessoa já vai com esse tipo de expectativa negativa, assim, você... é tosco, é mal feito... Aí você não vai entrar nunca, não vai, né, entender onde o cara quer chegar nunca, tá? Ou não vai nem ligar pra onde ele quer chegar. Mas eu acho uma bela sacada do filme como quando os personagens usam os óculos, o personagem principal usa o óculos, ele vê em preto e branco e consegue enxergar os alienígenas. Mas não é simplesmente enxergar os alienígenas, parece que ele tá vendo um filme B dos anos 50. Porque tem umas quase naves espaciais Ed Wood, antigas. assim, quase um filme trash do Ed Wood, né? E essa estética eu acho bem interessante no filme, porque parece que rompe o filme de tal maneira que você tá assistindo outra coisa. É muito legal. É um choque ali da imagem que eu acho incrível no filme. E até revendo, isso provocou um impacto de novo pra mim. E a gente tá falando da cena da luta, Chico, o que você achou da cena e da atuação do Rod Piper? Então, aquela coisa, né? Você não vai esperar que o Rod Piper dê uma mega atuação. Eu fiquei pensando... Por isso que é um filme brucutu, Eu fiquei né? pensando no que o Thiago falou, assim, seria difícil fazer hoje no grande estúdio. Beleza, realmente seria difícil, concordei e tal. Mas além disso, esse filme nunca seria refeito do jeito que ele é, porque ninguém hoje ia pegar um lutador tipo Rod Piper pra se lutador livre iam pegar- canadense. O John Carpenter disse que pegou o lutador porque ele viu muita verdade nele. Então, hoje iam pegar um Ryan Gosling, Exato, um Ryan exato. Reynolds. Não seria o Anderson sabe? Silva, né? Esse é o Com Channing certeza. Tatum. O Minotauro, não ia ser nunca. Com o Minotauro seria bom. Eu consigo visualizar esse filme Então, com o eles iam- Minotauro. eu acho que o conceito dele poderia até ser refeito hoje, mas todos os elementos que fizeram Eles Vivem ser exatamente o filme que ele é, eles não se juntam mais hoje, eu acho. Não, também acho. Por isso que ele se torna um filme único, né? Eu acho. E um filme de uma época específica, né? Total. Porque foi engraçado, eu vi o filme, eu revi o filme e logo depois eu vi um episódio do Handmaid's Tale. Olha o choque Só visual. na distopia. Só nas distopias de várias épocas diferentes. E você depois mandou uma mensaginha pros caras dos Estados Unidos saírem metralhando todo mundo, né? Pois é. que E o ridículo. Handmaid's Tale é uma série que quem assiste vai entender, mas que eles tentam pesar a mão nessa história da rebelião via mulheres, né? Rebelião feminina. As mulheres, depois de muita submissão, muita humilhação, elas conseguem de alguma maneira se rebelar. E agora na terceira temporada tem momentos em que a personagem principal vira uma heroína quase brucutu. E é curioso você comparar as duas coisas, né? Olha. Porque nos anos 80 a rebelião vinha de homens brucutus e hoje seria estranho você ver um homem brucutu representando algum tipo de rebelião, né? Porque o homem brucutu é o inimigo hoje. Não é o herói Exatamente. mais, né? É quase o vilão já, né? Então, Lutamos geralmente, contra o sistema, quando você contra tem um ele. homem brucutu hoje, como o Vin Diesel do Velozes e Furiosos, ele tem que ser um pouco legal, tem que ser família, Tem que ter um amorzinho. tem que ter o ali, amor, tem que ser um cara pacífico. Não Vin pode ser Diesel simplesmente paz e um amor. cara bronco como o do Eles Vivem. Tá querendo porque dizer senão que hoje ele o quer- Chuck Norris não ia, Não, de ia ter jeito espaço. nenhum, de jeito nenhum. E eu lembro quando a gente mas falou o Chuck Norris tem um carinho envolvido. E eu lembro quando a gente falou do Predador, a gente falou exatamente isso, que era um filme que provocava esse choque dos heróis muito, muito brutamontes mesmo, né? E que eles parecia que no filme eles sempre acabavam tirando a camisa pra mostrar que são muito musculosos, né? Uma coisa até meio brega É hoje. verdade, mas que filme você foi lembrar, hein? Predador, da mesmo o período. novo, né? O novo, né? Não, tô lembrando Mas sim, você tem dos toda a anos razão, 80. Não, mas tem tudo a ver. O Brucutu hoje em dia ele não pode ser mais herói. Ou ele é vilão, ou ele é presidente da república, ou os dois. Entendeu? E outra característica que eu achei interessante vendo Eles Vivem, que é um filme que trabalha muito com essa ideia de teoria da conspiração, mensagens subliminares, da Matrix, né? O mundo não é o que você tá vendo, tem um mundo subterrâneo. Ainda tinha Guerra Fria, né? Tinha Guerra Fria, então tinha tudo esse subtexto. E hoje a gente tem o Trump nos Estados Unidos, que é o símbolo máximo da volta dessa economia Reagan dos anos 80, né? Que é o Ainda Reagan à multiplicado direita, né? por 2. E a campanha do Trump, ele usou essa estética de teorias da conspiração para mostrar que
a velha política representava o status quo e que você tinha que se rebelar contra a velha política e eleger o Trump. Então toda a campanha do Trump foi baseada em teorias da conspiração. E o eleitor do Trump que fez o Trump ganhar foi esse eleitor americano que se sentia desprotegido e se sentia ameaçado pelo capitalismo. É curioso como a coisa se inverteu hoje em dia, né? O Eles Vivem de hoje é um pouco mais E o que complexo, você falou sobre os talvez. Estados Unidos poderia ter Pode, feito né? no Brasil exatamente sem Exato, tirar nada. e hoje no governo, no Brasil mesmo, na própria eleição do Bolsonaro, a gente vê como essas teorias da conspiração foram usadas. Voltam, né? né? Usadas para a direita e não como uma maneira da esquerda interpretar o que estava acontecendo, como era nos anos 80. Teve uma inversão de valores. O mal do século são as fake news. Sim, verdade. Talvez. É isso? Faltou falar mais alguma coisa? Michel, só uma pergunta. Você já tinha visto o filme antes e reviu agora? Eu tinha visto antes, tinha visto no cinema, inclusive. No cinema? Ele passou no IMS, não faz muito tempo. no IMS. 2 anos, Nem talvez. me chamou, putz. Nossa senhora. Será? E como foi sua reação eu quando gosto, você viu? eu acho ótimo, eu acho muito legal, porque por tudo que a gente acabou falando aqui, por mais que tenha essa coisa muito brucutu, até demais, parece filme B realmente, a ideia é muito legal e eu gosto muito disso de você pegar um gênero e transformá-lo com temas e aproveitar isso, então falar de temas políticos, guerra, outras coisas dentro de um estilo que você não esperaria, né? Você esperaria só o filme vai lá, luta, bate e salva o mundo e acabou. E não, ele tem toda essa temática. Eu acho muito, muito sagaz quem faz isso, como o Carpenter fez nos anos 80. E Chico, você tinha visto o filme há muito tempo? Não, eu vi, acho que tinha visto há uns 4 ou 5 anos por aí. Eu tinha gostado muito, foi olhar minha nota no Letterboxd, tinha dado uma nota muito, muito boa. Dei uma nota boa de novo e tal. Mas eu acho que foi mais uma empolgação de rever. Fazia muito tempo que eu não via. Eu vi 3 vezes, né? Eu vi lá naquela época, um pouco depois, também VHS, provavelmente. E aí eu vi há uns 4 anos e aí agora eu vi de novo. Eu acho que o filme continua muito atual e pra mim ele se renova, assim. Talvez se a gente visse esse filme nos anos 2000, talvez ele não fosse tão representativo. Há 5 anos talvez ele não fosse tão impactante quanto é hoje, né? Então, há 4 anos eu revi e achei muito bom também. Então, não sei se já tava começando essa volta dessa coisa meio pesada que tinha nos anos 80, não sei. Mas é isso, eu continuo gostando muito do filme. Mas caiu um pouco pra você, Chico? Não caiu porque aí o que acontece, assim, quando eu via há 4 anos, eu fazia, sei lá, 20 anos que eu não via, 15 anos que eu não via, então demorou muito, foi muito tempo, eu não lembrava mais de detalhes do filme, não lembrava mais. Então tudo foi uma descoberta. E toda coisa que parecia tosca ou brucutu, não sei o que, pra mim virou uma coisa charmosa. Então, dessa vez que eu vi, eu já tava com essa expectativa, eu já sabia que eu tinha tido essa coisa. Então, não teve o efeito surpresa pra mim, mas eu continuo gostando muito do filme. Perdeu meia estrela. Você teve algum efeito surpresa, Thiago? Tive sim. Eu tinha visto há muito tempo, então quando eu tinha 14 para 15 anos, e eu adorava o filme. Anos, faz uns 60 anos. Então eu tinha uma memória muito carinhosa do filme mesmo. Era um filme que eu considerava dos anos 80 dos meus preferidos. Talvez o meu preferido do Carpenter. Então eu tenho muito medo de rever esses filmes que eu vi quando era adolescente e achava dos meus preferidos. Todos temos, querido. Não, enfim. Então, hoje eu vi mais como uma curiosidade do que com aquele apego todo que eu tinha. Eu consegui ver vários... Eu nem reclamo do que seria problema no filme, mas eu vejo muito mais como um retrato da época do que como um filme que hoje vai me dizer tanta coisa. E eu acho que ele mostra muito mais quem eu era na época do que o que aconteceu hoje. Você era lutador de... Não, é que eu era. É que eu acho que quando você tem 14 para 15 anos, tudo que é muito direto e muito subversivo e muito rebelde pega. Tem uma identificação muito fácil, né? Punk rock,
cinema underground, Você tá muito ligado vanguarda. com a juventude, isso, né? Você se identifica com aquilo. E eu lembro que quando eu vi, eu me identifiquei muito com esse filme. E hoje eu mais lembro daquela época, mais como nostalgia até, do que como algo que hoje eu vá me identificar tanto assim. Então, eu acho que tem essa dinâmica mesmo, mas assim, eu acho que, ao mesmo tempo, eu tô muito mais consciente hoje sei lá, das expectativas que eu tenho que preencher. Então, assim, eu não vou ver um filme do John Carpenter. Eu entendo quando as críticas reclamam de superficialidade. Porque é um filme curto, é um filme básico, que se veste muito da carapuça da fantasia para poder dar o seu recado, né, dar a sua mensagem, passar a sua mensagem. E talvez ele se fie muito nessa máscara que ele pega para poder ele apresentar as suas ideias. Talvez ele não vá muito fundo, realmente, assim. Eu entendo isso. Mas, ao mesmo tempo, é o tipo de filme que você não vai esperando grandes filosofias, assim. Você vai esperando a mensagem ali mais básica mesmo. Ela tá no submundo, no subterfúgio, no... Eu acho que as pessoas no talvez lado B. exijam demais de uma proposta que é pra ser popular. E tem uma questão muito forte, né? Questão política aí pra discutir, mas ele tem uma proposta popular de filme, um filme popular, Sim, um filme sim, de totalmente. luta, de brutamonte, quer dizer, de tiro pra lá pra cá. Ele tem uma proposta muito popular. Não, e é o que é, né? Ele É é a o que mensagem é, que ele quer passar. exatamente. Acho que ele não deixou de transmitir Ele- nada do que ele queria ter transmitido. Talvez tenha sido isso. Ele vai direto, É. então eu acho que ele é profundo, ele só não deixa você ficar refletindo a questão e tendo 5.000 interpretações, porque tá claro, olha, você olha com os seus olhos é de um jeito, quando você põe o óculos que você vê a verdade é de outro. Tá muito claro isso, você não vai discutir o que é o que não é, né? Você vai discutir que forma você vai absorver isso, que forma você vai se relacionar, você vai continuar consumindo tudo que você consome da mesma velocidade? Sim, não vai mudar nada, mas assim, o filme te dá um certo peso. Por outro lado, toda essa proposta mais popular e mais simplória, quem exige um pouquinho mais, ele não entrega. As interpretações são bem fracas. A cena de luta que é 6 minutos, é super famosa, é super encenada, parece um ringue de luta livre. Então, tipo, Eu achei Mas acho que incrível. é Eu achei muito engraçada, diferente. né? É engraçada, Eu mas acho que é um ridículo filme às que ele nos desarma porque é tudo muito fora do comum no filme. esse é o ponto. Até na maneira como ele é encenado mesmo, né? É. Você não espera uma luta daquelas no meio de um quase num lixão, os caras se engalfinhando porque um tentou tirar cai o na óculos dele. lama, volta, dá o golpe, dá uma por isso- chave, dá não sei o que. É por muito isso, assim, livre aquilo. Você falou que ele é profundo, sim. Eu acho que ele, na verdade, não é profundo. Eu acho que ele é rico, muito rico. Mas não acho que é realmente profundo. Até porque a partir do momento que você seleciona o Rod Piper pra ser o protagonista, o cara lá, o que é um amigo dele, pra ser o outro coadjuvante, a moça lá, são atores ruins, são atores fracos, básicos, Ela sabe? é muito fraca. Então, nossa. se você já escolhe E a aqueles pra personagem serem seus atores... você falou na personagem feminina, é uma personagem feminina que só existiria nos anos 80. Não, hoje não dá mais pra você hoje não fazer dá. isso, né? Imagina uma Que é Que é uma jornalista. personagem que ela praticamente é uma porta, né? Ela não tem, exatamente. não tem vida na personagem. É. Mas a gente entende. E a atriz faz a atriz, questão e a de atriz fazer tem isso. aquela interpretação É. framboesa de ouro, né? É. Mas hoje você entende como um retrato da época. Também não dá pra você julgar um filme dos anos 80 com o olhar de hoje, né? Não faz pode. sentido Você também. precisa ver a época, É outro ver período, como é que era. é outra Não, época. eu acho que tem que ser A tecnologia, tem que contextualizar tanta tudo. coisa. Mas o que eu falo é o seguinte, uma questão de escolha mesmo. Ele sabia na época que aqueles atores não eram bons atores. Ele podia ter escolhido outros atores que fossem um pouquinho melhorzinhos, não precisa nem ser muito bom, mas fosse um pouquinho melhor. Mas ele quis que fosse daquele jeito, ele quis que fosse uma coisa, o filme B. Ele quis usar a plataforma do filme B para fazer a ficção científica dele, o filme político dele. Então eu acho que é isso. Isso eu admiro no filme. Eu admiro hoje como eu admirava antes. Acho que é um filme que é consciente de tudo que ele quer fazer. O John Carpenter acho que não fez nada por acaso nesse filme. Então o que a gente vê como algo tosco foi uma decisão dele. Ele quis aquele ator e ele explica por quê. Ele via verdade naquele ator que ele não via no Tom Cruise. Então ele quis aquele ator. E é isso. Queira ou não, tá esse ator nesse filme. Ele quis usar elementos de filme B porque é isso que ele vê como o que é mais digno para você transmitir essa mensagem. E ele foi e fez esse filme.
Ou porque Então, ele se sentia à vontade nesse universo. então tantos acho que filmes deles então são acho que é assim, uma né? quando a gente reclama de profundidade, a questão passa a ser que profundidade você quer? Você quer um filme mais realista? Não era o filme que ele queria fazer. Você quer um filme que não seja tão direto na mensagem? Não era isso que ele queria também. Então, não sei, acho que o filme que ele queria ter feito, ele fez. E ele estava numa época da carreira em que ele realmente bancava os projetos mais loucos que ele fazia. Às vezes errando, às vezes acertando, mas bancava. Então, hoje eu gosto do que eu vejo, porque eu acho que é um filme que é muito... Ele não tem concessão mesmo. É um filme do John Carpenter do início ao fim. É 100% autoral e pôr em queira ou tirar, não né? queira, e é isso, goste ou não. Isso é muito raro hoje. Hoje você não vê um grande estúdio produzindo esses filmes. Você vê filme independente, mas pô, aí também não é tão difícil quanto era você bancar um filme desse dentro de um estúdio, né? Com uma campanha de promoção, lançamento e tal. Então, eu gosto muito do filme ainda. Eu acho que é um filme super diferente de tudo. Eu acho que um espectador hoje, descobrindo esse filme, de preferência com 14 anos de idade, vai ter um grande choque, talvez se identifique muito com o filme, porque ele fala sobre esses assuntos todos com uma vibração muito forte, com uma verdade ali dentro do filme que mobiliza quem vê. Então, eu entendo porque ele ganhou a Cinemateca da Varanda depois de tanto tempo, né? E sendo um filme tão obscuro pra tanta gente. Ele virou um filme cult, né? Sim. Acho que dá pra resumir bem o que é um filme cult. Esse resume bem. Vamos mudar de assunto, então? Puxadinho da varanda. Cris Lume, vamos participar da conversa. Você tem alguma coisa pra trazer pra gente conversar? Finalmente eu assisti Finalmente? a série Fleabag, que tava todo mundo comentando, que teve sua segunda temporada agora lançada em abril de 2019, lá na BBC América. E eu vi a primeira temporada, comecei a ver a segunda. Por coincidência, no final de semana, ela ganhou o prêmio da crítica, né, dos Estados Unidos, se não me engano. E é realmente muito legal. É uma série bem simples, brinca com aquela história de quebrar a quarta parede, totalmente apoiada nela. Eu ouvi alguém definindo como um Girls menos cínico, e acho que é exatamente isso. Uma pegada... Assim, os personagens femininos tendem a ser mais complexos, os personagens masculinos são meio estereotipados. Mas eu gostei... Um e meio estereotipado? Eu gostei talvez? bastante. É a Phoebe Waller-Bridge, que é a criadora do Killing Eve e que vai ser responsável agora pelo roteiro do próximo James Bond. E que faz a androide do... E que faz a androide Star descolada Wars. do Han Solo, né? É. E então, assim, é uma estrela em ascensão e ela tá super bem como atriz. O roteiro dela eu achei bem, bem bacana. O Thiago já tinha destacado, né? Mas quer rebater Sim. a conversa? Eu gosto muito. Eu vi a segunda temporada também, mas a primeira eu acho incrível, eu acho muito boa, porque ela fecha a temporada inteira como se fosse um filme um pouco mais longo que o comum. Mas o que eu acho legal na primeira temporada é que ela constrói a personagem como uma personagem cínica e ela coloca a gente nesse ponto de vista de uma mulher muito sarcástica, que tá sempre dando piscadelas pra câmera e mostrando que ela não leva nada muito a sério, até chegar no final da temporada e a gente perceber que tem um problema nela. E é essa autoanálise nos 45 do segundo tempo que eu acho brilhante na série. E ali resolve tudo muito bem. A segunda temporada foi mais elogiada porque ela é mais leve. Eu acho que ela vai mais para um caminho de comédia romântica, muito bem resolvido também, mas sem esse impacto que a primeira temporada deixou para mim, que eu achei bem forte, você se analisar. É que como é curtinha a temporada, ela conseguiu fazer amarradinho, né? Ela Sim. consegue com que A segunda também. São 6 episódios de 25 minutos cada um, né? Todos os episódios se encontrem, assim, todos os pontos se fechem. E é legal ver a Olivia Colman, né? No 2016, pré a favorita, e agora... E ela volta na segunda. Ela volta na segunda, após a favorita. Talvez seja a única tá personagem bem feminina todas. muito caricata, né? Mas Mas ela tá sempre bem, né? Isso não é uma crítica minha, tá? É só que uma elas constatação, que eu acho bem curioso. são caricatos os personagens, porque eu acho que a série sempre é pelo ponto de vista da personagem principal. E aos poucos você vai descobrindo que a personagem principal sofreu um trauma. E tudo que tá na série é filtrado
por esse trauma que ela sofreu. E é isso que faz a série ser, pra mim, muito rica. Não, porque quando isso se revela, você começa a ver tudo diferente. Sim. Começa a ver a personagem diferente, começa a ver os coadjuvantes de outra maneira e aí tudo passa a fazer sentido. Eu achei muito inteligente. Eu concordo com tudo e acho que a caricatura no humor, quando bem empregada, ela intensifica a característica de cada personagem. Tipo, deixa mais explícito pra você ter a veia humorística mais fortalecida. Então não é que seja ruim. É curioso, quer dizer, o ex-namorado do jeito que ele é, o pai, quer dizer, tudo tem a sua veia humorística mais fortalecida ali pra você dar risada da situação que você já sacou quem são os personagens. Então a caricatura é muito bem feita, funciona bem e o Fleabag consegue tudo isso. Chico, você ficou mais quieto porque você ainda não viu o Fleabag, pelo visto? Eu não vi Fleabag ainda. Mas conta pra gente alguma coisa, velho. Essa semana começa a 8h30 a Festa do Cinema Italiano, que é um festival nos moldes do Varilux, né? Só com filmes italianos que devem ser lançados em breve. E tem alguns destaques. Vai assim, de 8 a 21 de agosto, varia de muitas cidades. Tem várias cidades. Cada cidade é bom ver. São capitais, acho que só Londrina, que não é capital. Isso. Voltou a Recife, que o ano passado não teve. Tem mas São Paulo, tem Rio, tem várias. Tem bastante cidades, vale a pena ver a programação. Isso. E tem alguns filmes interessantes, diretores, né, mais conhecidos, tipo o Paulo Sorrentino. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Mas o filme novo dele tá lá, que é o Louro. Que passou em que festival, Michel? O Louro acho que passou em Cannes. Eu vi Louro. Chama Silvio e os Outros. Tem o filme é sobre o Berlusconi. Isso. Tem um filme novo do Falando Paulo... em caricatura. Né? A caricatura em pessoa. O filme novo do Paulo Virzi, que é o Noite Mágica. Tem um filme dirigido pela Valéria Golino, a atriz, né? Chamado Euforia. Tem 2 documentários sobre grandes pintores, né, italianos, o Michelangelo e o Caravaggio. E tem, numa sessão especial, eles vão passar o filme O Melhor da Juventude, que é aquele filme que tem 6 horas de duração, dirigido pelo Marco Túlio Giordano, que conta a história de uma família ao longo de muitos anos. Então os filmes vão estar aí disponíveis, é o mesmo esquema do Varilux, nessa coisa de trazer filmes novos, recentes, que depois devem entrar em circuito. Então é uma maneira de dar uma diferenciada aí. E é o resumo do cinema italiano, né, do ano. Isso. O Louro passou no Festival de Toronto. No Special Presentations. E Thiago, desculpa, mas eu já vou falar a minha, porque a minha era o filme Melhor da Juventude. O Chico já engatilhou aqui. Eu vi o filme na época que ele lançou. Eu adoro um dramalhão de 6 horas, super longo. Vai ser dividido em partes, mas conta a história da Itália dos anos 60 até os anos 2000, através de uma família. Tem aquela sequência da enchente e do país inteiro indo se mobilizar para ajudar. Eu achei o filme incrível. Eu super recomendo. Legal. Eu lembro que na época Este foi Michel Simões. Eu gravei em VHS, olha eu só. Lembro. Eu vi também. Passou eu vi na Eurochannel. Cinemax, Eurochannel. Eu gravei no VHS pra ver depois com calma. E algum amigo me pediu emprestado, eu mandei o VHS pelo correio. Olha que época que estamos falando, e nem são tantos anos assim. E ele me devolveu ainda depois. Nossa, eu lembro que e o mais raro é deve, isso. Deve ser 2002, 2003 isso. Não faz tanto tempo assim, gente. Thiago, a palavra é sua. Não tem recomendações essa semana. Não tem recomendações. Vejam o Fleabag junto com a Cris. Enquanto a Cris tá vendo, assistam junto. Né, enquanto eu tô terminando segunda temporada, que tem o quase famoso. Não, é rapidinho, que tem o famoso tem padre. Isso, na verdade. O famoso padre. Você eu vai tava ver. em dívida. Aguarde o padre. Eu tava em dívida com o Fleabag, na verdade, nem por nada. É porque o padre é o Andrew Scott, que é um velho amigo meu, que é o Moriarty do Sherlock, do Benedict Cumberbatch. Então você já é íntima do padre. Eu falei, ela o já que o padre tá fazendo? Putz, tem que ir lá ver o seriado do padre, porque já é da família. Então você né? vai gostar da segunda temporada. A gente já viu os 2 primeiros episódios já, da segunda. Eu não vou me estender muito, porque eu acho que a semana que vem, você deve ver durante a semana, a gente combina falar um pouquinho mais. Sim. Tem um filme brasileiro que estreou, que é muito legal, chama No Coração do Mundo, um filme mineiro, né, do Gabriel Martins e Maurílio Martins. Tá em vários lugares, em várias cidades, então vão assistir, que semana que vem a gente comenta mais um pouquinho sobre ele. Não é isso? Perfeito. Semana que vem a gente traz de novo ele, ou em tema, ou no puxadinho. Isso. E agora tem aquele momento, né? Cantinho do Ouvinte. Com Thiago Faria. Cantinho do Ouvinte. Quente. Quente, muito quente. Enviem comentários para cinemanavaranda.com.
É claro que os comentários dessa semana são sobre... Michel, você tem uma chance? O filme que não foi tema e que nem era a recomendação e ele foi o mais Não, falado. abrilhantou o episódio, porque o episódio tava assim, né? Tava meio morno, meio aquela morno. coisa assim. Quando É de tipo repente, padre, é tipo padre. O Vai tá lá, tá indo quatrilho pau, padre. aparece. Michel, antes então de ler... Só falar de quatrilho? América. Com essa bela participação Obrigado, musical de obrigado. Chico Firman, antes mais de uma entrarmos nos intervenção, comentários, foi uma vinheta, né? Foi uma Chico? vinheta, isso. Um teaser. Antes dos comentários, Michel, você conseguiu rever Quatrilho? Promessa é dívida. E aí, o que você achou? Missão dada para o cinéfilo Michel Simões é missão cumprida. Eu vi o quatrilho logo no dia Então, seguinte. já que você conseguiu ver o filme, tá aí com ele bem fresquinho na sua memória, o que você tirou dele? Que filme. Bom? Que coisa impressionante. Que aula de como não dirigir um filme. Coisa mal filmada, Mas horrorosa. o que você tirou dele? Bom, eu tinha lembranças da história e eu continuo achando interessante a história. Eu gosto da história de ter dois casais que os opostos estão no cônjuge contrário e eles viram sócios, vão morar juntos. Eu acho isso... Poliamor, né? Poliamor, exatamente. Eu acho super interessante. Tá super na moda. Tá, você vê, né? Provavelmente moda hoje. mesmo. Mas para por aí, porque o filme é muito mal filmado, gente. Os atores... Os homens são péssimos. As atrizes a gente conhece bem. A Patrícia Pilar e a Glória Pires. Não posso opinar. Mas eu acho que até onde o diretor coloca a câmera é meio estranho, porque ele põe a câmera um pouco mais pra cima do que o padrão. É quase como se estivesse vendo o filme em plongé, assim, olhando pra Patrícia Pilar, agora você um pouco mais acima, assim. É tudo meio torto, é tosco, os diálogos são muito fracos. É difícil, viu? É difícil. Mas eu continuo achando um argumento interessante. Tá bom. Então você achou, Ruim. tipo, nota 6? Assim. Não, nota 3,5, por ali. Caiu da varanda, então. Caiu, Então o Fabiano Carlos, ele disse que se sentiu vingado enquanto ouvia o episódio, porque Vingado? ele detestou o Quatrilho. Eu ri com vocês, gritando internamente, é isso aí. Ele disse que gritou internamente porque ele estava no trabalho quando ouviu o episódio. O Rodrigo Martins disse que de tanto ouvir o podcast percebi uma camada oculta que faz com que ele seja não só o melhor podcast de cinema do Brasil, mas o melhor programa humorístico também. Ouçam o podcast em velocidade 0.5 e se divirtam. Obrigado, eu tenho medo de Gostei ouvir. disso, hein? Chupa, choque de cultura. Eu ouço em 1.5 do podcast de português, ele ouve 0.5. E ele falou que o adicional desse lado humorístico do programa é ouvir o Michel Simões defendendo seu guilty pleasure brasileiro com unhas e dentes, num tom blasé quase lírico que aquece o coração. Sabe qual é o melhor? Porque a indicação era que, olha só, a Amazon Prime está trazendo filmes brasileiros antigos. Aí eu trouxe a Não, lista. você falou clássicos. Clássicos, falei clássicos, clássicos. é. Então, tudo bem. Que seja, eram filmes brasileiros clássicos. Inclusive, continuou. Entrou essa semana, depois do que eu falei, ele e o Boto, sei lá, outros clássico. títulos. Mas ele botou melhor. É um pouquinho eu melhor. nunca vi. Então, mas, Ele sai de meia estrela pra uma. quer dizer, quando eu falei Bye Bye Brasil, outros filmes, beleza. Quando saiu o nome O Quatrilho, vocês resgataram uma lembrança do mais profundo âmago de vocês. Ah, que ó, foi pra você ter uma ideia, hilário. quando o Quatrilho estreou em 96, eu acho, né? Eu era um cinéfilo muito bonzinho, eu gostava de tudo, dava muitas estrelas pra tudo. Aí eu saí do Quatrilho querendo me matar, entendeu? Porque era um filme horrível, um filme muito ruim, que não tinha a mínima noção de nada. E assim, eu percebi isso e eu era muito newbie pra essas coisas, assim. Então, não deu. Não rolou. Não deu. Tudo bem. Lelo Mas- Lopes falando que, já que a gente falou sobre serial killers na semana passada, ele disse que o Quatrilho poderia entrar na categoria de serial killers por matar a gente de tédio. Muito bom. Temos mais um favorito pro prêmio Henrique Miura, hein? Olha, gostei E desse, ele hein? disse que falando sobre serial killer, a gente esqueceu do grande momento do tema serial killer na dramaturgia brasileira. As Noivas de Copacabana, com Miguel Falabella interpretando um apresentador de video show que mata mulheres. Eu assisti, eu não lembro mais de nada. O que mas você eu acha assisti. disso, Cris Lume? Muito bom, muito bom. Enfim, temos mais comentários aqui. O Marcel Costa viu Dor e Glória do Almodóvar e deixou um comentário aqui sobre o filme. Ele gostou muito do que viu.
o nosso amigo que estava sumido, o Hélio Yoshida, Tava sumido mesmo. reclamou do tom de galhofa que a gente usou para falar do Quatrilho. Hélio, olha, perdão, porque foi inesperado para mim. Eu não sabia que o Michel... nós. Aqui é tudo meio surpreendente, porque o Michel não mostra o roteiro do podcast Que pra gente, ele absurdo. guarda ali com ele e Absurdo. solta ao vivo, em tempo real. E essa reação que você ouviu foi a minha reação de surpresa, enfim. Eu realmente detesto o Quatrilho. Se eu tivesse me preparado para ele, eu teria sido um pouco mais gentil com esse filme. Esse clássico, né, do cinema brasileiro. Podia ser um clássico brasileiro indicado ao Oscar. E o que clássico. eu queria ter dito, que eu me perdi no episódio passado, porque eu fiquei muito surpreso com a colocação do Michel, é que essa história de o Quatrilho ter sido indicado ao Oscar e por isso virou um clássico e tudo, é que, pra gente contextualizar, porque realmente isso fica marcado na história, né? Daqui a 30 anos vão relembrar o Oscar e vão trazer o Quatrilho de volta, porque foi indicado ao maldito Oscar. E outros filmes serão esquecidos. Exato, né? e vários filmes serão esquecidos, mas o Quatrilho vai ser trazido de volta. Era uma época em que o Oscar era diferente, os critérios eram diferentes para a seleção de filme estrangeiro. Então, filmes que tinham um lobby muito forte, como era o caso do Quatrilho, que é produzido pelos Barreto, Dirigido por um Barreto também. Filmes que tinham toda essa estética de filme de época, com cenários bonitos e uma trama romântica e tal. A academia se impressionava ainda por esse tipo de coisa. Depois passou e isso deixou de colar, né? Não ficou tão fácil assim. No passado bem recente ele passou, Não né? ficou tão fácil emplacar filmes pro Oscar de filme estrangeiro. 10 anos, né? 15 anos, Talvez, mais. Então o Quatrilho representa bem esse tipo de filme que hoje não pega muito facilmente. Hoje em dia não são só os velhinhos aposentados da academia que votam no filme estrangeiro. Tem uma outra comissão que traz filmes mais técnicos. Dá uma mais não sei o que misturada, lá. né? E hoje em dia se pauta muito pelos filmes que fizeram algum barulho nos festivais. Então, tem O que não aconteceu com o Quatrilho, né? Não, o Quatrilho não deve ter passado nem na mostra, nem sei lá onde passou o Quatrilho. É o equivalente, é isso, pra quem não viveu a época e tá ouvindo o podcast hoje e realmente quer ver o Quatrilho porque ele foi indicado ao Oscar, é o equivalente a Porque Pequeno Segredo ter sido indicado ao Oscar e hoje a gente tá voltando a Pequeno Exato, Segredo. Ninguém mais exatamente. lembra do Pequeno Mas Segredo. A diferença é que o Quatrilho ficou entre os 5, né? Então, esse que é o pois é. que o torna, tipo, quem é cinéfilo e vai lá, quem foi, às vezes, indicado ao Oscar? Ele vai querer ver, com certeza, porque ele tá ali, deve ter... Quantos filmes às vezes indicado ao Oscar? 5, 6? Não sei então. a lista Não, são toda. 4 filmes. 4, olha aí, São 4. É o Pagador de Promessas, o Quatrilho foi o segundo. Que é Ex-Companheiro, Que também e é Central do outro Brasil. caso que, enfim, né, não vamos falar sobre o que é esse Não, mas companheiro, o daqui que a é pouco esse companheiro? outro ouvinte vai querer O que é reclamar. esse companheiro perto do Quatrilho é uma mas eu obra-prima. acho equivocado. Não, tudo O bem. elenco todo equivocado, Tudo bem, enfim, concordo com você, equivocado. Thiago. Porém, Vai perto fazer do o quê? Quatrilho é uma obra-prima. Tá. Eu só queria encerrar... Mas já... por hoje é só, pessoal. Dizendo que, infelizmente, o Indy cancelou a edição em São Paulo, então mais efeitos aí da falta de verba no cinema brasileiro. E o Festival do Rio foi confirmado de novo, mas só para novembro, né? Novamente passando para lá. E São Paulo já indicou qual vai ser o filme de abertura, vai ser do Olivier Assayas. A mostra. A mostra, exatamente. São Paulo, isso. Então já estão começando a surgir Chama aí... Wasp Network. Pra mim eu parece acho, por uma enquanto coisa assim. impronunciável. Nossa, esse eu quero Wasp muito aí. ver esse filme. Que é o filme do Olivier Assayas com a Juliette Binoche, eu acho. Wagner Moura, Penélope Cruz Isso, e exatamente. Gabriel Garcia Bernal. E parece uma talvez. volta Gael Garcia. a esse tema da tecnologia que ele gosta muito, E né? nós também gostamos E quando ele nós faz também isso, gostamos. né? Quando ele faz sem colocar personagem falando sobre isso, mas fazendo. Isso, Quando diferente é do personagem anterior. falando, É isso. geralmente não dá tão certo. É o Wasp Network. Tem a Ana de Armas e o Edgar Ramírez também. É um Esse filme passou super onde? elenco. Vai passar agora em Veneza. Veneza. Isso. Nos próximos E é semanas. produzido pelo Rodrigo Teixeira. Exatamente, RT Features. Né? Em todos os festivais esse ano.